Olá, bem-vindos a todos a mais um webcast da EFI Group. Este, na continuação daquilo que é uma série de webinars dedicados precisamente ao sistema de incentivos à transição climática e energética. Hoje vamos precisamente discutir sobre aquilo que é a diversificação da produção de energia renovável. Aliás, resgatando até um esquema que utilizámos na última sessão, precisamente para uma melhor orientação, recordar que numa primeira sessão nós falámos precisamente sobre a descarbonização das empresas e aqui falámos sobre 3 sistemas de incentivos que fazem parte desta família, desta tipologia de intervenção. A verdade é que a família, nova família de sistemas de incentivos à transição climática e energética aporta mais 2 primos, digamos assim. E hoje vamos precisamente falar sobre a diversificação da produção de energia através de fontes de energia renovável, sendo que isto desdobra-se num único sistema de incentivos, que é a produção de energia renovável. Num próximo webinar teremos o último ponto que falta, que é precisamente a economia circular. Para falar precisamente sobre a produção de energia a partir de fontes de energia renovável, temos aqui, junto à conversa, na verdade, 3 elementos de peso, digamos assim. Manuela Ramos, Senior Consultant da EFI Group, Inês Prates, Associate Project Manager da Hyperion e Hugo Ramos, Business Team Leader da EFI Group. Olá a todos e obrigado pela vossa presença. Durante esta sessão, também destacar que é importante, podem e devem colocar as vossas questões e dúvidas no chat, para o efeito, as mesmas serão respondidas, assim que possível, pela nossa equipa técnica. Portanto, fica aqui o repto dado. E para abrir também aqui a nossa mesa redonda, começa até por ti, Hugo. A verdade é que já é habitual até começar por ti, para começarmos aqui também a falar de um tom um bocadinho mais leve daquilo que é este sistema de incentivos. Hugo, consegues-nos dizer porque é que, na verdade, as empresas devem olhar para este sistema de incentivos? O que é que ele tem de tão interessante? Muito bem. Antes de mais, bom dia, Tiago, Inês e Manuela. Também cumprimentar a quem nos está a ver. Um pouco no seguimento da tua introdução e do primeiro webcast que realizámos, hoje falaremos na diversificação da produção de energia renovável. Ou seja, atualmente existem já soluções de energia sustentáveis que podem ser utilizadas para ajudar os países e as empresas e torná-los mais eficientes e sustentáveis. Assim sendo, os líderes não têm de se preocupar com a forma como a sua empresa vai funcionar no futuro, porque já terão algum plano em vigor. Portanto, muitas empresas estão a voltar-se para este tipo de opções porque compreendem a importância de serem sustentáveis e, ao mesmo tempo, de fornecerem aos seus clientes serviços, produtos de alta qualidade, até mesmo preços mais acessíveis. Para além de criar um impacto positivo no ambiente, este tipo de opções também proporcionam outros benefícios, como, por exemplo, a redução de custos operacionais, o cumprimento dos princípios de ESG, a valorização da marca, certificados, acesso a financiamentos mais sustentáveis e também o aumento da fidelização dos clientes. Aqui é importante, e o que nos traz aqui hoje, é importante reforçar que este programa existe uma aposta nas energias renováveis, assim como para reduzir a dependência da vertente energética do país, cujo objetivo irá contribuir também para reforçar o aproveitamento do potencial de produção de energia limpa a partir dos recursos renováveis. Neste aviso em concreto, ou neste tema em concreto que estamos a falar aqui hoje, em particular, existem esses recursos de energia renovável a partir de fontes ou tecnologias ainda não suficientes e disseminadas no mercado. Portanto, isto dando aqui alguns exemplos do que é que estamos aqui a falar, ou do que eu estou a mencionar. Podemos estar aqui a falar, por exemplo, na produção de energia eólica, offshore, a produção também de energia através de solar termoelétrico de concentração e de aproveitamento geotérmico, assim como a produção de energia oceânica através dos mares, das ondas ou mesmo das correntes marítimas. Desta forma, os benefícios para o que nos traz aqui e o aviso em concreto, os benefícios das soluções energéticas sustentáveis que referi, são valorizados da seguinte forma: a redução da emissão de gases com efeito de estufa, que promovem a independência energética, também criar aqui alguns empregos,
portanto, é um dos pontos também, os benefícios. A nível de melhoria da saúde pública, e iria por fim o aumento aumentar a segurança energética, isto como um exemplo há uns tempos, ou mais recentemente, a nível do apagão que a nível europeu sofremos. Diria, em suma, ou como conclusão, as empresas devem aproveitar este programa, porque investir em energias renováveis é mais do que uma decisão estratégica para reduzir os custos, mas, essencialmente, uma ação para construir um futuro mais sustentável, fortalecendo a reputação da marca e entender as expectativas dos consumidores e investidores. Sabendo até desses impactos, desses benefícios que esta medida pode trazer, a verdade, Manuel, é que nós já temos, de facto, alguma informação, embora o aviso ainda não tenha sido publicado, nós já temos alguma informação ao nível da legislação daquilo que podem ser ou que já são objetivos, despesas previstas, taxas de incentivo, portanto, um conjunto de informações que, em boa verdade, é interessante trazermos aqui para a conversa. Podes-nos trazer aqui alguns destes elementos e de que forma é que uma empresa já se pode prevenir de saber exatamente que tipo de investimentos ou que tipo de taxas de apoio pode esperar neste sistema de incentivos? Exatamente, Tiago. Só sumarizando aqui um pouco aquilo que o Hugo estava a referir, o principal objetivo deste aviso, particularmente, acaba por acelerar aqui a transição da economia portuguesa para uma economia mais neutra a nível de carbono. Para este aviso podem apresentar candidaturas a empresas de qualquer dimensão, desde que sejam aqui projetos de cariz individual. Como referiste também, o aviso ainda não está disponível, portanto temos de nos guiar aqui um pouco pela base legal que se encontra publicada de momento, sendo que o aviso em si está previsto no plano de aviso abrir a partir do final de julho e encerrar até ao final de novembro. Portanto, estamos aqui a falar sensivelmente de um período de 4 meses que nós temos para fazer a submissão destas candidaturas, se bem que se a dotação prevista esgotar, o aviso pode, na verdade, ser aqui encerrado mais cedo, mas, mais concretamente a nível de despesas, que acaba por ser aqui muitas vezes a informação que as empresas têm mais curiosidade em saber, falamos sobretudo aqui de 3 tipos de despesa que são consideradas como elegíveis. Falamos de despesas com ativos corpóreos, ativos incorpóreos e também outras despesas relacionadas, como por exemplo com a subcontratação de serviços. A respeito de ativos corpóreos, mais especificamente, podemos dar como exemplo equipamentos e sistemas de produção para a energia renovável, ou até mesmo a adaptação de equipamentos para o uso de fontes de energia renovável e ainda a instalação de sistemas de armazenamento para esta energia que é produzida. Para ativos mais incorpóreos, podemos, por exemplo, considerar como despesa elegível software, direitos de patente, licenças de utilização e assim como outros conhecimentos de cariz mais técnico. Por fim, a terceira rúbrica está mais relacionada com a subcontratação de serviços, ou seja, por exemplo, a intervenção de contabilistas certificados e ROCs para validação de pedidos de pagamento, exclusivamente no âmbito do projeto, mas também estudos, diagnósticos, certificações e auditorias energéticas. A respeito da taxa de apoio, está prevista uma taxa de apoio máxima na ordem dos 100%, mas para mais detalhes de metodologia de cálculo da taxa concreta para cada projeto, será necessário de aguardar aqui a publicação do aviso. Até porque aí estamos a falar que muitas vezes pode ser a questão ou do custo real de investimento ou a questão dos sobrecustos. Aí naturalmente teremos que ver com um aviso mais informação. Aquilo que nós à partida já sabemos, e a verdade é que como o Hugo também referiu e bem, existem já algumas tipologias de tecnologias, digamos assim, que acabam por ser menos disseminadas que o aviso à partida fará menção, porque a legislação também já assim o indica, mas a verdade é que nada melhor do que trazer sempre um especialista para falar sobre o tema, e a verdade aqui, Inês, é que será interessante percebermos, para quem nos assiste, perceber o que é que quer exatamente dizer fontes e tecnologias não suficientemente disseminadas no mercado, que fontes e tecnologias é que estaremos aqui a falar. Portanto, desmiuçar um bocadinho o que é que isto quer dizer, na verdade. Certo, e antes de mais, obrigada aqui à EFI pelo convite. O que é que é o meu entendimento sobre estas fontes de tecnologia não suficientemente disseminadas no mercado? Acho que aqui estamos a falar de tecnologias e soluções que ainda não são amplamente utilizadas em Portugal, como é o caso do solar fotovoltaico que vemos muito presente no nosso país, ou já a tecnologia da eólica onshore. Ambas já fortes participantes no nosso mix energético.
O que é que isto significa? Acho que isto se pode dividir em dois aspectos diferentes. Primeiro, podem tratar-se de tecnologias emergentes que estão ainda em fase de demonstração técnica e económica, como é o caso aqui da energia eólica offshore, onde temos um piloto em Viana do Castelo, mas que ainda não está em fase comercial. Temos também aqui o exemplo da energia das ondas e das marés, que são também tecnologias promissoras, sobretudo, obviamente, na nossa geografia, em que já há alguns pilotos, mas ainda não está demonstrada a maturidade tecnológica e comercial que se deseja. A energia geotérmica, para o aquecimento, a climatização e também para, aqui talvez até para a produção de eletricidade, que já é muito utilizada nos Açores, mas aqui no continente é pouco explorada. E acho que aqui também faz sentido incluir o hidrogênio e gases renováveis, como por exemplo o biometano, que têm tido alguma atenção política e medidas de apoio, mas que ainda têm vários desafios para serem implementados em escala comercial. Depois, a outra componente que também pode ser admitida, diria, é aqui as soluções que, usando tecnologias já mais estabelecidas, têm algum caráter inovador, como, por exemplo, sistemas híbridos de renováveis que combinem aqui várias tecnologias diferentes, como a solar, a eólica, acoplada a baterias, armazenamento de energia com baterias com algum tipo de componente tecnológica diferente, como são as baterias de estado sólido, sistemas fotovoltaicos flutuantes, por exemplo, em mar, já os vemos em barragens, mas em offshore ainda não vemos muito. E depois também aqui as chamadas micro-redes ou smart grids de gestão inteligente, que podem ser aqui soluções muito importantes para o desenvolvimento das chamadas comunidades de energia renovável. A verdade é que é toda uma complexidade em termos de soluções, ou seja, é possível vários tipos de enquadramento, digamos assim, dependendo daquilo que é a necessidade de investimento da empresa ou empresas, porque a verdade é que mesmo que a candidatura aqui consiste de caráter individual, mas poderá haver de facto a associação entre a empresa e outras empresas, embora a candidatura seja a título individual. Mas isto para dizer que, visto aquilo que é o impacto que esta medida pode ter, aquilo que são critérios específicos da candidatura para a empresa ou o projeto terem naturalmente que subsistir. E depois este tipo de tecnologias que podem recorrer, digamos assim, a verdade, Manuel, é que, e fazendo a ressalva naturalmente que ainda não temos o aviso, sabemos já à partida claramente que os projetos e os beneficiários, portanto as empresas, têm de facto condições a garantir a priori, portanto a montante. Sabendo também que existe todo um processo de candidatura, ou seja, aquilo que nós estamos aqui a falar é uma intenção da empresa de fazer um investimento. Consegues-nos aqui dar algumas luzes sobre o que é que uma empresa já tem que se preparar a priori, até mesmo antes de ter o lançamento do aviso? Claro que sim, Tiago. Então, nós, sendo aqui um aviso que é no âmbito do Portugal 2030, temos algumas condições que não fogem à realidade dos outros avisos que também já foram publicados. Portanto, temos que garantir algumas condições relacionadas com a situação atual da empresa e depois também algumas relacionadas diretamente com o projeto que as empresas se propõem a desenvolver. Da parte mais de empresa, ou seja, critérios de elegibilidade, temos que garantir algumas condições relacionadas com a situação tributária e contributiva, garantir que está regularizado, que não temos aqui nenhuma situação de dívida na Segurança Social, na autoridade tributária. Similarmente, temos que garantir uma situação económica ou financeira equilibrada, não apresentar uma situação de empresa em dificuldade e também, mais uma vez, relacionado com uma parte mais financeira, as empresas têm que garantir uma capacidade de autonomia e capacidade financeira para implementar o próprio projeto. Relacionado com o desenvolvimento do projeto em si, temos que garantir que as despesas que temos ambicionado desenvolver apenas são realizadas após a data de submissão da candidatura e com isto também incluímos, por exemplo, compromissos firmes de adjudicação de serviço, ou seja, temos que garantir a preparação de toda a candidatura e depois a sua submissão e só depois então, se assim entenderem, deveremos começar a fazer a execução do projeto e também aqui a adjudicação de despesas. Para este aviso especificamente, está indicado que apenas serão aceitos projetos que contemplem novas instalações que ainda não se encontrem em funcionamento. Ou seja, se estivermos a tratar de um projeto, de uma instalação já existente e que queremos fazer algum reforço da sua capacidade de produção, alguma melhoria de equipamento, infelizmente não será possível de enquadrar a nível deste aviso. Acerca do processo de candidatura,
Já falámos aqui um bocadinho de tipo de tecnologias e também a nível do impacto das empresas, e é mesmo isto que depois nós temos que refletir individualmente em cada candidatura que queremos apresentar. Ou seja, depois de validadas as condições de acesso, é necessário de recolher informação de cariz mais técnico e financeiro sobre o projeto e as despesas que queremos elencar futuramente. Portanto, as candidaturas em si são compostas por uma vertente mais técnica, mas também por uma vertente mais financeira. Sendo que da parte técnica nós temos que indicar aqui um pouco qual é que é a intenção que queremos depois, futuramente, com a implementação do projeto, mas também dar uma explicação um pouco dos investimentos e o seu impacto depois a médio e longo prazo na realidade da empresa. Um pouco nesta vertente do impacto também temos que antever a parte das despesas e também como a viabilidade financeira do próprio projeto e também o impacto destes investimentos na realidade financeira da empresa. Esta informação deverá ser toda compilada e preenchida no formulário de candidatura que ficará disponível no balcão dos fundos e é também aqui no balcão dos fundos onde deverá ser feita a submissão da candidatura até à data limite definida. Após a fazermos a submissão da candidatura, teremos que aguardar então a análise da mesma e termos aqui uma decisão proferida de elegibilidade e depois daí em diante tratarmos toda a execução do projeto que estava previsto. Lá está, aí estamos a falar de um desafio administrativo ou financeiro, digamos assim, mas a verdade é que se formos a vasculhar aquilo que são os desafios, aproveitando a onda dos desafios, Inês, nós encontramos, na verdade, muitas barreiras, tanto de caráter mais técnico, tecnológicas, como até de caráter regulatório, no que toca a esta questão da implementação de energias renováveis, independentemente da tipologia ou tecnologia que estaremos a falar, tanto em Portugal como na União Europeia, não é verdade? Exatamente, e antes de passarmos já para as barreiras, queria só aqui também dar algum sentido de urgência ao racional desta aceleração de implementação de renováveis, que são precisamente as metas europeias e nacionais para a descarbonização, como é o caso do Plano Nacional de Energia e Clima, onde aqui temos uma meta, temos várias metas bastante ambiciosas até 2030, como é o caso de ter 85% da produção elétrica a partir de fontes renováveis, ter uma capacidade de duplicar a capacidade instalada de renováveis até 2030 para cerca de 43 gigas. No hidrogênio verde estamos a planear 3 gigas de capacidade instalada e a nível de armazenamento de baterias também estamos aqui a falar num giga até 2030. Ora, estes são números muito ambiciosos que são execuíveis, mas que precisam aqui de uma aceleração forte, tanto a nível de simplificação das tais barreiras regulatórias, institucionais, como também aqui estes incentivos que ajudam a acelerar a maturidade das tecnologias e soluções que podem vir a ajudar a esta descarbonização. Ora, passando aqui para as barreiras tecnológicas, então, eu gostava de começar por salientar a importância aqui do desafio que é a infraestrutura da rede elétrica e a integração das renováveis na rede elétrica. A rede elétrica nacional, neste tempo, está preparada para lidar com estas fontes de energia variáveis e esta produção descentralizada. E há vários tipos de desafios, como por exemplo o congestionamento da rede e da falta de capacidade de resposta da rede face a esta variação de energia que tem que ser desenvolvida a par e passo com a integração destas soluções. Queria falar também lá está, da maturidade das tecnologias, como falámos. Há aqui muitas tecnologias como o eólico offshore flutuante, a energia das ondas e das marés, a energia solar térmica concentrada, a geotermia profunda, que estão ainda em desenvolvimento técnico e, portanto, o racional económico ainda não está lá. Salientar também aqui a importância de digitalizar e fazer uma gestão inteligente da rede, aumentar a interoperabilidade dos sistemas e haver aqui soluções maduras de gestão digital, tanto a nível de gestão de rede como a nível de gestão de produção e de consumo, ter a certeza que fazemos uma digitalização do nosso sistema energético. Depois, queria falar das barreiras regulatórias e institucionais. Aqui o problema número 1, não só para estas novas tecnologias, mas para projetos de renováveis
que consideramos já mais maduros e mais standard, que é aqui o processo de licenciamento. O processo de licenciamento de renováveis, tanto na Europa como em Portugal, é um processo moroso, extremamente complexo, que passa por várias entidades diferentes. É um processo exigente, tanto a nível ambiental como municipal e energético, e também na fase final, a coordenação com os operadores de rede para a ligação do projeto à nossa rede de eletricidade. Isto é um problema crónico, têm sido feitas várias propostas e soluções aqui para descomplexificar o processo, mas a verdade é que os projetos de renováveis, e aqui saliento que isto é tanto válido como para as soluções mais maduras, mas é ainda mais importante no licenciamento destas soluções menos disseminadas. O impacto é que o licenciamento pode aumentar o prazo de instalação e de operação destes projetos em vários anos. E que acentuar que para soluções pouco disseminadas há normalmente complexidade adicional, mais incerteza, e muitas vezes o que acaba por acontecer é que estes processos são feitos caso a caso e, portanto, demoram mais tempo. Depois queria falar aqui, inerentemente as renováveis têm normalmente um impacto no ordenamento do território, têm um impacto do uso do solo maior do que soluções mais concentradas e mais centrais, como é o caso das centrais a gás ou a carvão, e que este planeamento e ordenamento do território e a decisão sobre onde é que vamos, em última instância, instalar estas renováveis tem que ser feita de forma proativa e de forma clara. Aqui, por exemplo, falo das áreas de aceleração de renováveis que podem ajudar a clarificar onde é que podem ser desenvolvidos estes projetos, e aqui no offshore, no eólico offshore também, tivemos aqui alguma clareza do governo recentemente em relação às áreas de exploração, mas é preciso isto estar extremamente claro para os promotores que vão desenvolver este tipo de projetos, onde é que se pode instalar e onde é que faz sentido concentrar aqui os esforços, também de maneira a simplificar aqui o licenciamento e acelerar a implementação destes projetos. Finalmente, queria falar aqui de um ponto importante, que é a regulação do mercado e como é que as renováveis podem ser remuneradas no sistema. Aqui estamos a falar, por exemplo, de soluções de mercado livre versus o que podem ser aqui feed-in tariffs ou leilões, como é o caso do que vai ser feito agora para o eólico offshore. E também aqui o papel de apoiar sistemas como, por exemplo, os PPAs, que podem dar aqui um racional económico mais forte para as renováveis e devem ser também incentivados. Queria aqui também falar do exemplo concreto das baterias, em que pode ser dada mais clareza sobre o mecanismo de remuneração desta tecnologia. Basicamente, as baterias podem prestar vários tipos de serviços à rede, como a gestão de picos, regulação da frequência, etc. E, neste momento, nem todos estes serviços que as baterias podem prestar são remunerados no mercado, e isto dificulta a saída do papel de projetos de baterias. Como último ponto, gostava de refletir um pouco aqui convosco sobre aquilo que é a aceitação pública destas novas tecnologias. Os projetos renováveis muitas vezes são sujeitos à oposição local das comunidades onde vão ser instalados, muitas vezes porque pode haver aqui alguma falta de informação, falta de literacia energética, mas também um desalinhamento de incentivos e falta de benefícios locais tangíveis para as comunidades onde estes projetos são instalados, e por isso também aqui reiterar a importância da participação com as comunidades locais e ter a certeza que a transição energética é feita com todos e para todos. Ok, obrigado, Inês. A verdade é que no meio de toda esta panóplia de possibilidades e de desafios, nem tudo são só desafios. Também há, de facto, oportunidades de referir que, ao contrário da maioria dos sistemas de incentivos do Portugal 2030, aqui nós estamos a falar que qualquer empresa de qualquer dimensão
portanto, seja ela pequena, média ou grande empresa, não está excluída deste aviso, pelo contrário, a legislação assim mostra que se podem candidatar. Portanto, as grandes empresas têm aqui uma grande oportunidade, passando também a redundância da palavra grande, de conseguir acarretar com uma mais-valia financeira para aquilo que são os seus projetos de investimento. Porque a verdade aqui no meio disto tudo, Hugo, é que não só também desafios, mas também estas vantagens deste aviso em particular, para qualquer dimensão da empresa, acredito é que, dependendo da dimensão da empresa, há mais ou menos maturidade das empresas para este tipo de desafios. Assim como também acredito que possa haver estratégias específicas que as empresas, dependendo da sua dimensão, naturalmente, que possam adotar para maximizar a sua taxa de sucesso, não é? Na execução deste tipo de projetos cofinanciados. Consegues dar aqui algumas luzes daquilo que já é a tua vasta experiência de acompanhamento com as empresas? Sim, muito bem. Pronto, pronto, já mencionaste aqui a questão lá está, e a Manuela também já referiu, portanto, alguns pontos eventualmente poderei aqui repetir, mas reforçar, que é sempre importante reforçar, mas talvez aqui fazendo a distinção de microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, talvez focar aqui em vantagens de cada uma, porque quem nos está a ver, eu não sei qual é a dimensão da empresa, portanto acho que é importante, se calhar, mencionar as vantagens consoante a dimensão da empresa. Portanto, posto isto, e já está, como a Manuela referiu, e tu também, não há aqui qualquer restrição, portanto, quer PMEs, quer não PMEs podem se candidatar, portanto acho que aqui este programa é uma grande oportunidade para as empresas se posicionarem, lá está, do que já referi anteriormente e como a Inês e a Manuela referiram, também acho que é importante. Mas, falando em específico a nível de vantagens, nomeadamente nas micro e nas pequenas empresas, aqui as vantagens consistem, diria eu, como pontos principais, nomeadamente o apoio à competitividade. Ou seja, a redução de custos energéticos através do autoconsumo é um ponto, diria eu, que nas micro e pequenas empresas faz todo o sentido, assim como a nível de financiamento atrativo, portanto, obviamente estamos a falar em estruturas pequenas, logo o cofinanciamento elevado pode ser decisivo para viabilizar investimentos que de outra forma seriam inacessíveis. Portanto, acho que aqui como segundo ponto, diria eu, e como terceiro ponto, nas micro e pequenas empresas a nível de simplificação administrativa. Ou seja, algumas medidas de apoio para que os processos sejam mais simplificados. Eu diria que estes são os grandes, as grandes vantagens nesta dimensão, ou seja, micro e pequenas. Relativamente às médias empresas, eu destacaria dois pontos, nomeadamente projetos de escala, ou seja, projetos de média escala que podem beneficiar do maior retorno energético e financeiro, como segundo ponto, a nível de acesso a tecnologias emergentes, como já foi referido, portanto, neste caso o aviso incentiva o uso de tecnologias inovadoras, e isso, lá está, pode ser aqui uma vantagem muito competitiva. Por fim, nas grandes, e fazendo aqui o bolo das não PMEs, destacava também 2 pontos, também para não me alongar, nomeadamente a nível de economias de escala, onde existe uma maior capacidade de investimento e que permite projetos mais ambiciosos, como a energia eólica offshore ou a solar termoelétrica, e como segundo ponto, a nível da integração de estratégias de ESG, ou seja, projetos de energia renovável que reforçam esses compromissos ambientais e de reputação corporativa. Portanto, isto como vantagens nas PMEs e não PMEs. Relativamente aqui a desafios, e também fazendo esta distinção de dimensão, e fazendo, lá está, mais uma vez, colocando no mesmo bolo as micro e pequenas empresas, eu diria que a capacidade financeira limitada, que também já tinha referido anteriormente também na questão das vantagens, o investimento inicial pode ser eventualmente um entrave. Portanto, daí eu referir aqui a questão da capacidade financeira limitada. A falta de know-how técnico, ou seja, e um pouco aqui no seguimento também do que a Manuela já tinha referido anteriormente, ou seja, dificuldade de desenvolver projetos tecnicamente robustos sem apoio externo. Portanto, isto como segundo ponto. Como terceiro, a nível de burocracia, ou seja, nós sabemos
que, apesar de existirem algumas simplificações, o processo de candidatura pode ser complexo para empresas com poucos recursos administrativos. Obviamente, ao falarmos desse aviso, ou estamos a falar deste aviso, mas isto é um desafio também e outros avisos. Portanto, isto no âmbito das micro e pequenas empresas. Relativamente às médias, também mencionar aqui 2 pontos a nível de concorrência elevada, ou seja, o que é que isto quer dizer? Podem enfrentar uma forte concorrência tanto a nível de micro e pequenas empresas, mas também grandes empresas onde existe maior capacidade técnica. Outro desafio consiste também a nível de gestão de risco, ou seja, projetos de médio porte exigem uma gestão de risco mais apurada, especialmente em tecnologias emergentes. Por fim, aqui as grandes empresas, a nível de exigências ambientais e legais. Portanto, projetos de grande escala, que estão sujeitos a avaliações de impacto ambiental mais rigorosos, assim como também o tempo da implementação. Isto temos visto muito no âmbito do PRR, a questão das prorrogações que têm existido. Portanto, projetos maiores tendem a ter prazos mais longos. Logo, maior complexidade na execução. Portanto, e algumas empresas têm sentido bastante dificuldade em cumprir esses prazos definidos neste caso o exemplo que eu dei foi no âmbito do PRR. Portanto, creio que tentei fazer aqui uma forma mais sucinta e clara aqui a resposta à tua pergunta. Está, fica claro que a dimensão de facto tem o seu impacto neste tipo de sistemas de incentivos, até porque muitas vezes estamos a falar de investimentos estratégicos, não estamos a falar de investimentos de atividade corrente, muito menos de atividade meramente simplista na sua forma de executar. Vimos de facto critérios de elegibilidade, vimos tipologias e tecnologias não disseminadas o suficiente no mercado, portanto, e isto também o aviso, como a Manuela referiu bem, vai ajudar também depois a termos mais visibilidade sobre aquilo que de facto é ou não é possível de considerar, mas também vimos que há uma série de desafios, não só na ótica de candidatura, na ótica financeira, mas também para cumprir os próprios objetivos da descarbonização nas questões como, por exemplo, a simplificação, do enquadramento regulatório, mesmo a questão do reforço da capacidade de rede ou até a mobilização das comunidades locais. Portanto, há aqui uma panóplia de temas que seguramente daria para ficar aqui numa vasta e longa conversa. O objetivo aqui até passa por sensibilizar, por provocar e por dar nota de facto que estes temas são temas cada vez mais presentes e, em boa verdade, agora no Portugal 2030 temos um sistema de incentivos totalmente dedicado a esta temática, precisamente da diversificação da produção de energia renovável. Resta-me naturalmente agradecer-vos pelos excelentes contributos aos três. Também recordar às pessoas que nos estão a assistir que, de facto, qualquer questão que surja no chat durante a sessão, as perguntas serão naturalmente respondidas com a maior brevidade possível pela nossa equipa técnica. Também de relembrar que esta sessão foi a segunda de uma série de 3 webcasts, dedicados precisamente à nova família de sistemas de incentivos à transição climática e energética. No passado dia 29, conversámos precisamente sobre a descarbonização das empresas, em que aí falámos de 3 sistemas de incentivos em particular, e aí poderão rever a sessão através do link que poderão encontrar nos comentários. Existirá também ainda uma última e a terceira sessão dedicada à tipologia economia circular. Não percam, pois, na verdade, nós estamos a falar da primeira vez que existe uma forma tão estruturada estes temas, precisamente da transição climática e energética, no Portugal 2030. Portanto, Portugal 2030 é novo, mas nós não encontrávamos com este tipo de estrutura no Portugal 2020, ou até mesmo atrás num CREN, para quem seja mais antigo e conheça esse fundo comunitário, mas a verdade é que muita informação ainda está por descodificar, digamos assim, e nós na FI Group disponibilizamos precisamente o nosso conhecimento e experiência para auxiliar as empresas nesse sentido. Portanto, de resto, agradecer-vos por terem estado desse lado e até ao próximo webcast. Obrigado. Obrigada.